Boa noite, estou chegando para mais uma live de quinta-feira, uma aula sobre arte-terapia, sobre a prática da arte-terapia nessa série. Estou falando dos caminhos da arte-terapia. Então, hoje é mais uma aula sobre respostas que eu vou dar a algumas perguntas que me enviaram sobre como proceder na primeira sessão, o que fazer, quais são as técnicas mais indicadas, que é quando a pessoa está começando ainda não sabe direito o que fazer, o que oferecer para o cliente. Então hoje eu vou responder a essas perguntas, ok? Eu sou Ana Rosa de Oliveira, arte-terapeuta junguiana. Boa noite, meninas, bem-vindas, 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 bem-vindas ao nosso encontro de quinta-feira. Fico muito feliz de estar recebendo vocês aqui para mais uma aulinha, onde a gente pode tirar dúvidas, fazer perguntas e conversar. Eu sempre trago um conteúdo de perguntas que são enviadas para mim e aqui eu aproveito para destrinchar, tá? Gente, se ficar congelando e tiver alguma falha, alguma coisa, me avisem, por favor, viu? Eu agora vi dar uma congeladinha aí. Olá, Marta. Olá. Neres. Veio assistir a aula? Que bom. Elizabeth. Eu vou fixar aqui o assunto, porque quem for entrando sabe do que nós estamos falando. Aula de prática. Vou botar aula de prática. Da terapia. Deixa eu ver se acho que eu tenho que... Fixou? Pronto. E aí, todo mundo sabe do que se trata. Oi, Maria Lala. Querida, quanto tempo? Como vai você? Gente, essas meninas que eu conheço desde os primeiros cursos de empoderamento e já estou na turma 6 de empoderamento, essa que eu vou lançar agora em setembro. Então eu vejo que vem meninas aí, arteterapeutas da primeira turma, da segunda, da terceira, da quarta. Eu adoro, viu? É uma maravilha ver vocês aqui para a gente poder continuar conversando, continuar nossos assuntos e estudando bastante. Nesses primeiros 5 minutos é bom vocês mandarem muitos coraçõezinhos, que aí enquanto é o tempo que o Instagram vai distribuindo para um maior número de seguidores a live, tá certo? E aí isso ajuda a gente. E vocês também podem aí, ó, mandar aviãozinho para suas amigas arteterapeutas, para outras pessoas que têm interesse nesse assunto. Se vocês enviarem aviãozinhos, vão chegando mais pessoas e aí a gente vai fazer uma turma aqui bem legal, tá? Manda coração e avião. Eu tô na fase aqui ótima, um frio daqueles aqui em Mucugê, e hoje eu tava até fazendo escalda-pé, botando o pé na água quente para esquentar meus pés e minhas mãos, que estavam assim muito gelados nesse instante. Pois é isso. Então, para a gente começar essa aula de hoje, que eu vou abordar o iniciozinho mesmo de um processo terapêutico. Oi, Marta, boa noite. Eu vou falar sobre essa questão que muita gente tem, que é como começar, né? Como atender o primeiro cliente, como fazer a primeira sessão. Se eu ainda não sei o que essa pessoa tem, ainda não tenho certeza do efeito dos materiais sobre a pessoa, sobre a psique, eu não sei o que ela precisa e qual é o material que eu vou indicar para ela na necessidade que ela me trouxer. Então, muitas meninas me têm feito essa pergunta porque o pessoal está assim, na fase de terminou a pós-graduação, fez o estágio
E terminando o estágio, é normal ficar meio perdida, não ter cliente ainda. Às vezes tem alguns clientes que vêm do estágio mesmo, né? O próprio grupo às vezes continua. Ou conheceu alguém e aí vai ter a sua primeira cliente, e aí fica essa dúvida grande, né? Termina a supervisão, aí não tem mais a supervisão também para fazer as perguntas. E uma outra coisa que assim muito importante, tem gente que se formou antes da pandemia, tem gente que se formou em 2019, em 2018 e ainda não está trabalhando, não entrou no mercado, não está ganhando seu dinheiro ainda com a arte terapia, está congelada, está com tantas dúvidas, tem tanto medo. Essa semana eu fiz postagem falando assim, uma lista de dúvidas, de queixas que as pessoas que não estão conseguindo trabalhar com a arte terapia ainda estão mostrando que está bloqueado, né? Tem bloqueios. Porque medo, né, na atuação, dúvidas com relação ao mercado em si, a como conseguir clientes, como montar um espaço, o medo de errar, o bloqueio que a pessoa fica. Então são tantos pontos que aparecem quando a pessoa precisa enfrentar o mercado. E o nome disso, gente, é a jornada do herói. Tem que começar de algum jeito, sabe? Tem que começar. Então, eu também passei por tudo isso. Mas se não meter as caras, não começa nunca. Então, eu tenho alunas aqui que falaram para mim que se formaram há 4 anos atrás e não começaram a trabalhar ainda. Teve um cliente, depois que o cliente saiu não teve mais nenhum, aí a outra nem teve cliente, ficou trabalhando como voluntária em instituição, aí fechou, ficou sem fazer nada, foi fazer outra coisa, e aí ficam gastando muito com cursos, com outras formações para poder reforçar a arte terapia, para arranjar clientes de outras áreas para trazer para a arte terapia. Mas olha só, isso não funciona não, sabe? A arte terapia é arte terapia. Quando você faz uma outra formação, para você botar essa cliente na sua arte terapia, é mais difícil, porque ela está ali com você, porque ela foi fazer aquela outra técnica, aquela outra terapia que você oferece. Lá você pode falar, explicar que é arte terapia, mas é melhor você trazer a cliente direto para a arte terapia, sabendo que a arte terapia é o que ela quer, o que ela precisa, viu? E a gente vai falando sobre isso hoje, mas o foco vai ser isso. Eu quero falar mesmo sobre esse processo, tá? Ajudar vocês, quem tá aí, que pediu sobre esse assunto. Eu quero ajudar vocês a fazerem uma primeira sessão, a experimentar os materiais no início. E eu trouxe assim como modelo de atendimentos para começar 2 técnicas, quer dizer, 2 modalidades artísticas que eu considero importantes e boas para trabalhar no início, tá? Do processo arte terapêutico para quem ainda não tem experiência. Quando a gente já tem experiência, a gente não fica muito preso a essas técnicas, não. Faz outras coisas porque você conhece a pessoa, você faz uma avaliação e já descobre que ali, aquela pessoa, você pode começar por esse caminho ou por outro. Eu começo por vários caminhos, depende da pessoa. Mas uma pessoa que se formou ou que está começando a atender, é melhor fazer caminhos mais fáceis, mais seguros e que vão ter um resultado garantido, tá bom? Então, eu vou começar aqui com uma frase. Eu fiz o esquema, tá aqui na tela do computador. Eu vou começar com uma frase de Hipócrates que eu peguei hoje no Instagram de alguém que deve ser arteterapeuta, que passa por mim, milhões de arteterapeutas na minha página. Eu sou seguidora e sou seguida por mais de 2.000 arteterapeutas, me seguem, 1.000 e tantas. E eu também sigo várias, né? Muitas arteterapeutas. E aí tá sempre passando material de arteterapia para mim. E hoje assim me chamou a atenção, porque ela me botou uma frase de Hipócrates que diz assim: antes de curar alguém,
Pergunte se ele está disposto a desistir das coisas que o deixam doente. Olha que interessante. O que essa frase está dizendo? Né? Que a pessoa, para se curar, precisa estar disposta a soltar aquilo que está fazendo ela adoecer, tá? Eu discordo do início da frase, que é antes de curar alguém, porque a gente não cura ninguém. O curador está dentro de cada um e é a pessoa mesmo que desperta a cura dentro dela, e o potencial de cura é inerente ao ser humano, à natureza humana. Então nós nos curamos e nós nos adoecemos nas escolhas que fazemos. Como arteterapeuta, a gente não cura ninguém. Nós despertamos nela o potencial através dos materiais, através da psicologia junguiana. É uma coisa assim, né? Nós estamos ali como guias, apresentando as práticas, as técnicas, para que a pessoa use aquilo, faça aquilo que você orienta, siga os caminhos que você aponta, e aí ela decide se ela quer se curar ou não. Mas eu gosto da outra metade da frase, que é onde ele diz: pergunte se a pessoa está disposta a desistir das coisas que o deixam doente. E aí essa é uma das perguntas que a gente deve fazer no início da terapia. A Janine está dizendo que eu estou um luxo hoje. Ah, uau! Obrigada, querida. Pois é. Então, nós precisamos saber fazer essa pergunta no início, tá? Porque quando a gente faz aquela investigação no início do processo, que a pessoa vem com aquelas queixas todas, apontando várias causas para o problema que ela está, o que a gente fala para a pessoa, né? Olha, você vai passar por um processo de transformação, nós vamos precisar rever a sua vida, nós vamos aqui fazer uma certa bagunça no início, né? Que a gente no início faz um rebuliço danado na vida da pessoa junto com ela, para depois organizar, não é verdade? Então, é nessa hora que a gente vai perguntar: vem cá, você está disposta a abrir mão, a desistir das coisas que a gente vai descobrir aqui que estão fazendo você adoecer? E isso aí, gente, pode ser tudo, tudo. Pode ser do casamento que está adoecendo ela, uma relação tóxica, pode ser de um pai abusador, pode ser de um emprego que está escravizando ela, pode ser da nutrição, da maneira como ela come, dorme e cuida do corpo. Uma infinidade de razões ela está sustentando na vida dela, que estão fazendo ela adoecer, né? De 1 a 1000, várias, né? Mas aí, se essa pessoa estiver disposta a fazer essa troca, soltar o que está fazendo ela adoecer e adotar o que pode fazer ela curar, então o processo terapêutico vai funcionar, certo? Janine está dando uma frase, ó, eu gosto muito dessa frase, traz para um campo de autorresponsabilidade. Exatamente, Janine. A pessoa é responsável pelo processo dela, ela é responsável por ter adoecido, ela é responsável por se curar. Não é verdade? Não somos nós que fazemos, o médico não faz isso. O médico dá a receitinha, você vai lá, né, no especialista, num clínico, o que for. Ele te dá uma receita, ele te pede os exames e você vem embora. Você vai tomar os remédios se quiser, não é assim? Você vai seguir aquela orientação dele, se for com alimentação, se for com suspensão de atividades. Você vai fazer se você quiser. O médico também não consegue fazer isso. Então, na terapia é a mesma coisa. E eu tenho pessoas fazendo supervisão comigo que entram num processo de insegurança ou raiva. E por quê? Porque o cliente não está seguindo o que ela está orientando. E ela não está vendo resultado no processo terapêutico. A pessoa já está 1 ano, 2 anos e tudo que ela manda fazer, a pessoa falha muito, não sei o que, não faz. Ela percebe que o cliente não está interessado em mudar, em melhorar, mas fica indo para a terapia. Então,
ela se sente culpada, incompetente, insegura, tem medo de falhar, e não é culpa dela o que está acontecendo aí, né? Não é culpa dela. Aí o cliente é responsável pelo que ele está fazendo. Ele não está indo para terapia, então se ele está cumprindo, ele melhora. Se ele não faz nada, ele não melhora. Mas aí ela me diz assim, que acha que no fim, que pode ser que no fim, ele acuse ela, né, de não ter melhorado. Como já teve uma vez onde ele falou, a minha enxaqueca, ele tem uma enxaqueca muito forte e tal, e ele disse, essa terapia não está funcionando para a minha enxaqueca. E é tudo isso. Então, a gente no início, eu vou falar para vocês aqui o que é que a gente precisa combinar com os clientes, tá certo? Porque não é por aí não. Então, eu gostei muito dessa frase de Hipócrates e acho que a gente precisa repensar direito, né? Essa postura de quem está curando quem, que ninguém está curando ninguém, né? E também se a pessoa realmente está disposta a abrir mão daquilo que ela faz, que faz ela adoecer, tá? Então, o que a arte-terapia vai fazer, né? Por onde começar e o que fazer na primeira sessão? Vamos começar pela primeira sessão? Então, o cliente veio indicado, te encontrou e você vai começar agora a explicar essa pessoa na primeira sessão. Primeira coisa é saber como essa pessoa escolheu a arte-terapia. Por que ela escolheu a arte-terapia? Você vai fazer aquelas perguntas chaves para descobrir qual é a posição mental da pessoa na arte-terapia, qual é a predisposição dela a passar pelo processo. Então, faça perguntas para sondar quem enviou ela para a arte-terapia, quem indicou, o que é que ela já sabe sobre a arte-terapia, o que é que ela pensa que é. Pede para ela dizer com as palavras dela o que é a arte-terapia, para você ouvir e ver se ela realmente sabe o que é. Você vai perguntar também o que é que ela espera da arte-terapia e o que é que ela espera de você, quais são as expectativas que ela tem sobre a arte-terapeuta ou o arte-terapeuta, tá certo? Não inicie um processo sem você perguntar isso e falar sobre isso com a pessoa. Daí você vai conversar então sobre os horários, os dias de atendimento, se é uma vez ou duas por semana, ou se é quinzenal, o sigilo, importantíssimo, né, com relação às questões do sigilo e da confiança, conversar sobre a remuneração, quem vai pagar, se é ela que paga, se são os pais que pagam, se vai ser qual formato escolhido para o pagamento do tratamento, sobre as faltas quando acontecerem, sobre os atrasos, certo? Isso é muito importante deixar claro antes de começar o processo. Essa conversa toda é naqueles primeiros 30 minutos da primeira sessão, viu? Vou beber um chazinho aqui. Eu tenho um modelo de começar a sessão, porque como eu dou aula, eu ensino, eu faço supervisão, então eu atendo vários níveis de arte-terapeutas que estão atuando, né? Quem está no iniciozinho, quem já é arte-terapeuta que faz supervisão comigo. Então, para quem vai começar e para o cliente que está começando na arte-terapia também, que não sabe direito e que vem com algumas suposições, às vezes errôneas, do que é arte-terapia, eu considero, e muitos outros arte-terapeutas também consideram a colagem como uma técnica boa para início, porque ela é uma técnica que não oferece ameaça e nem julgamento, tá? Qualquer pessoa consegue pegar figuras, recortar ou rasgar e colar numa determinada ordem pré-estabelecida, né? Então, eu vou falar para vocês como começar com colagem, mas saibam que pode-se começar com outra técnica. Na segunda metade, aqui na segunda parte da live, eu vou falar sobre uma outra técnica também e vocês vão ver que dependendo do caso,
às vezes a colagem não vai ser indicada. Mas aqui eu estou falando daquela pessoa que veio sem nenhuma emergência, que veio fazer a terapia como um meio de autoconhecimento, de autodescoberta, que está querendo experimentar a terapia e para um terapeuta iniciante. Então, quando você usa a colagem, você tem um material simples, de fácil manuseio e acessível, né? Ali. Tesoura, cola e recortes. Entre os recortes, papel colorido, páginas de revistas, você pode imprimir algumas coisas que você acha interessante da internet, porque hoje em dia revista está escasso, né? E a gente escolhe um tema para começar. O tema para começar, se essa pessoa veio sem uma demanda, você que vai sugerir. Então você vai trabalhar como? Para conhecer essa pessoa. Ela veio na persona. Então a gente vai começar para conhecer a pessoa. Olha, ali está perguntando se essa primeira sessão já é cobrada. Sim, tá? Dá tempo de ter a conversa introdutória e iniciar o processo na primeira sessão. Dá tempo de fazer a introdução toda. É uma conversa de 15 minutos, no máximo 20 minutos. E depois fazer uma primeira, né? Introduzir a pessoa a alguma técnica que seria a colagem, porque é rápida. E ali você já iniciar com ela uma conversa, porque nessa fase você está na investigação. Ainda não é processo, tá certo? Então, não é o processo ainda, é investigação. Para investigar, você está ali checando com ela algumas coisas, observando as reações dela, a fala, o que ela traz, como ela se coloca. E aí, quando você sugere a colagem, é para ela experimentar a arte-terapia, tá? Para que ela, naquele primeiro momento, já tenha alguma coisa, traga alguma imagem. E se lembre, não é para ficar uma conversa muito longa no início. Depois de passar aqueles primeiros 15 minutos que você explicou tudo, ela falou o que ela pensa e tal, eu às vezes vou até 20 minutos. Eu nunca tive essa conversa de ficar meia hora conversando com a pessoa, porque já vira um bate-papo, fica aquela coisa ali. Então, é mais uma colocações que você faz perguntas, e aí você entra numa primeira abordagem. Pode passar até de 1 hora, não tem problema, às vezes, se você não tiver um cliente depois, mas até 1 hora nesse primeiro encontro é de bom tamanho, né? E aí você pode, depois dessa primeira etapa, dos primeiros 20 minutos, você ainda tem mais 40 minutos para desenvolver uma primeira pergunta, que é: quem sou eu? Então eu faço isso com desenho, tem algumas pessoas que eu uso isso com desenho, mas com a colagem é mais fácil, porque quando você pede para as pessoas desenharem, principalmente os adultos, tem muita dificuldade, tem medo, ficam inibidos e ainda não lhe conhece, na primeira sessão pode ficar inibido por achar que não sabe desenhar. Então, em vez de pedir que ela desenhe, porque é mais desafiador, você pede para fazer a colagem. Aí você fala: olha, aqui tem uns recortes, umas imagens, você olha, tá? E aí você escolhe uma imagem ou duas que falem quem você é. Digam para você quem você é. Não é ela que vai falar para você quem ela é. Entendeu? Porque isso aí a gente sabe que a pessoa vai devagar, vai falar uma porção de coisas, e a ideia não é fazer ela ficar falando, é fazer com que ela entre na simbologia dessa questão: quem sou eu? Que símbolos tem lá? Então, para facilitar, a gente já tem os recortes. Você não vai dar revistas para ela ficar folheando e se perder no tempo, não. Você tem recortes temáticos, recortes interessantes de diversas coisas do mundo, do universo das imagens. Porque quando a pessoa diz quem sou eu e ela encontra um universo de imagens diversificadas, ela não vai ver somente pessoas. Entendeu? Ela vai ter animais, ela vai ter móveis, ela vai ter coisas da natureza, nuvem, céu, água, fogo, chama, dragão, bruxa, feiticeira, fada. Vai ter tudo isso ali. É um universo de imagens, né, do mundo. Então ela abre as imagens, vai olhando, e aí ela vai pegar aquela que
chame mais a atenção dela, que tem a ver com o que ela sente sobre ela. E a pergunta que é isso, a pergunta é subjetiva. A pergunta é: quem sou eu voltado para dentro de mim? Eu sou uma árvore, eu sou uma borboleta, eu sou um dragão, eu sou uma enchente, entendeu? Você leva a pessoa para o aspecto mais subjetivo do ser. Em vez dela falar, eu sou professora, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou casada, eu tenho um filho, isso é persona. E o que a gente quer é que a pessoa não fique na persona e faça essa introdução no universo simbólico da arte-terapia. E claro que você sabe quem ela é, porque no início, na entrevista, você sabe o que é que ela faz, quem ela é, quantos anos ela tem. Tudo isso você está perguntando na entrevista no início, mas agora que você introduziu ela na mesa, na técnica, é o subjetivo que você quer, é o que está por trás da persona. Então ela vai se representar. Então nessa primeira sessão faça isso. Uma pergunta objetiva para o mundo subjetivo. Quem sou eu? Mostre uma imagem. E ela vai fazer essa colagem simples, pegar uma ou duas imagens, combinar, botar na folha de papel e colar. E aí você vai pedir, vamos dar um título, né, a essa colagem e pede para ela falar um pouco sobre aquilo. Então, nessa hora que ela vai falar sobre, depois dela ter feito a sua primeira imagem. Como se sente, o que você vê. Então, se ela colou lá um cavalo ou qualquer outra coisa que é do reino animal, você pede para ela embarcar nisso. Como você se sente sendo um cavalo? O que é que esse cavalo aqui da imagem está dizendo? Como ele se expressa? Ele é símbolo, né? Ele é um símbolo. Então, o que é que ele diz? Aí você entra na pessoa, você está entrando nas questões mais íntimas dela. Como ela se sente interiormente. Onde é esse cavalo na vida dela, né? Esse cavalo para ela transmite o que? Força, carga, o que ele transmite? E aí ela vai falar sobre isso. Aí sim, você tem uma primeira sessão de onde você já extraiu um conteúdo para ser trabalhado na próxima sessão. Você vai fechar a sessão, certo? Não é conclusiva. Veja bem, essa é uma sessão de abertura, essa é uma sessão de início de vínculo, onde você está com uma pessoa se apresentando para você. Então, para tirar a persona de tempo, a gente começa a oferecer a ela caminhos simbólicos, porque senão ela vai ficar ali o tempo inteiro falando dela, da vida dela, dos problemas dela. E o que a gente quer é dar a ela uma chance dela se libertar dessa carga que ela está carregando. Claro que depois ela vai voltar a falar de tudo isso. Em vários momentos ela vai poder falar do processo dela, falar das dores dela, mas essa fala já vai estar menos racionalizada, sabe? Já vai estar mais simbólica. Ela vai falar de tudo de uma maneira mais subjetiva. Então é isso, tá? O diálogo através dos símbolos. Exatamente, Janine. Eu já ofereço no início aí, faço essa prévia. A pessoa vai embora encantada, porque ela descobre quanto um símbolo pode falar, e nesse momento aí ela aprendeu o que é arte-terapia, ela aprendeu que dentro dela existe esse animal, digamos o cavalo, por exemplo, que de onde isso veio, ela mesma foi quem trouxe essa imagem para se representar, ela mesma falou desse sentimento dentro de si, então ela leva isso com ela. Daí, nessa sessão, é importante você pedir que ela compre um caderninho com uma caneta especial para deixar na cabeceira da cama, para ela anotar os sonhos, tá? Isso é uma coisa muito importante, porque o junguiano trabalha com sonhos, todo profissional junguiano trabalha com os sonhos, então ensinar seu cliente a lembrar dos sonhos. Ela vai dizer que não se lembra, é normal, mas assim que começa a terapia, você encomenda, que isso é igual encomendar o sonho, né? Você diz o caderninho e diz, olha, todo dia de manhã quando você acordar, fique um tempo de olhos fechados, tentando olhar os seus sonhos e como você se sente. E aí você vai anotar alguma coisa que venha daí desse momento.
Pode ser o sonho inteiro, pode ser fragmento de sonho, imagem, alguma coisa que ela lembrou, ou então somente como ela está se sentindo. E pronto, ela vai fazer um diário e aí ela se conecta com o mundo interior todos os dias. Isso é muito importante. Aí você diz, olha, antes de dormir, se você quiser se lembrar do sonho, também antes de dormir você vai dormir e diz, eu vou lembrar do sonho e ao acordar eu vou anotar. É a encomenda que a gente faz para o nosso subconsciente, tá? Quem a Elizabeth não entendeu a pergunta, foi só uma, viu? A pergunta é quem sou eu na primeira sessão? Para que a pessoa já comece a sair da persona e refletir sobre ela, pensando dentro de si mesmo quem ela realmente é. Né? Não vai dar tempo de fazer mais muita coisa e é bom que não tenha muita coisa nessa sessão, mas se você dividir a sessão em duas partes, uma para entrevista, né? E a outra para essa produção, você está iniciando a investigação. Essa etapa vai ser de investigação. Eu considero as 4 primeiras sessões de investigação. É onde a gente faz assim, como se fosse um diagnóstico, anamnese, né? Mas é uma investigação de como essa pessoa está, o que é que ela traz para terapia e tal. A outra pergunta, né? A segunda pergunta que você vai fazer na segunda sessão é do que eu necessito. Então, se na primeira ela fala quem sou eu e vai para casa refletindo sobre isso, quem ela é, na segunda você vai dar uma segunda pergunta, do que eu necessito. E aí, de novo, a mesma coisa, ela vai fazer uma colagem sobre as necessidades dela. Você vai ver que já é uma outra pessoa, ela vem mudada. E aí você abre, já não vai ter o tempo de fazer entrevista mais, não precisa. Você começa com um aquecimento, uma sensibilização, uma meditação, para que ela interiorize para dentro dela e observe dentro dela mesma as vozes interiores, o que é que estão pedindo, viu? Do que eu necessito é dentro, o que é que a alma quer, o que é que canta dentro de mim, o que é que grita dentro de mim, o que é que silenciou dentro de mim. Então, olhar para isso e depois fazer uma colagem. E aí lá você tem suas imagens, você organiza imagens de uma forma que apareçam imagens de necessidades humanas. Então você pode ter uma pasta onde você coloca todo tipo de necessidade humana para poder ajudar a pessoa nessas perguntas, né? E pode ter os elementos da natureza, né? Terra, fogo, água, ar, metal, madeira, porque eles são símbolos, né? São arquétipos. Pode ter os arquétipos, muitos arquétipos. Pode ter a natureza humana como um todo, né? Pessoas mesmo, pai, mãe, cenas de amor, coisas que tragam sentimentos bons, elevados, mas também tem que ter algumas imagens do lado da sombra, né, daquilo que não é tão bom assim, porque tem que ter ódio, a raiva, o medo, a preguiça, a ganância, né, a gula, que são os 7 pecados capitais que fazem parte da natureza humana. Então a gente não pode negar que isso existe, porque senão fica você querendo que aquela pessoa seja perfeita. Como é que uma pessoa é perfeita e não tem inveja? Então pode ter cenas de imagens de inveja, de tudo isso. Porque a gente tem que trabalhar com luz e sombra nas imagens, né? Então, para que a pessoa olhe e de dentro dela é que vê o impulso de escolher a imagem. Lembre, lá dentro tem os complexos. Um momento, um complexo vem e escolhe uma imagem. Né? O self escolhe as imagens. Para que a pessoa não fique ali se enfeitando, criando imagens para ser enfeitado. O que eu necessito? Óculos, brincos, chapéu, né? Então tragam imagens mesmo da alma humana. E aí, claro que tem as pessoas que são muito materialistas, que vão falar que precisam de quê? De botox, que precisam de pintar o cabelo, que precisam de um colar bonito. Tudo bem, deixa lá na colagem dela, ela pode colocar isso, porque isso tem a ver com a persona. São imagens de persona, chapéu, óculos, bolsa, roupa, brinco, batom, maquiagem, cirurgia plástica, essas coisas. Isso é a persona.
Então, se essa pessoa ainda está trazendo isso, essas imagens e busca essas imagens, ela está bem no início da terapia, você vai ver o quanto de persona, o quanto apegada à persona ela está. E é importante que você veja isso também. Então as imagens estão lá para justamente a gente ficar isento de qualquer tipo de julgamento e deixa que a pessoa escolha, certo? Eu só aconselho que não sejam revistas para folhear. Você recorta a página, corta alguma coisa assim, mais ou menos. Não precisa você ficar recortando as imagens, porque eu tiro a imagem e para que a pessoa tem algumas técnicas que eu faço que é para rasgar, né? A colagem com a imagem rasgada e não recortada. E aí você deixa livre para que ela faça essa representação como ela quiser, certo? A segunda pergunta a segunda é do que necessito, essa que eu estou falando. A terceira é o que eu preciso transformar. Na terceira sessão, quando ela vier, depois dessa daí, que foi trabalhada, terceira sessão você faz a pergunta, o que eu preciso transformar? Ela teve já aí duas semanas para ir pensando, se trabalhando. Pode ser que surjam sonhos. Então, quando ela chegar, você pergunta, teve algum sonho? Né? Você trouxe algum sonho para hoje? O que você trouxe para a sessão de hoje? E a gente pode trabalhar, continuar com os temas que que nós estamos elaborando. Então, para a sessão de hoje temos uma pergunta: o que eu preciso transformar? E aí você abre todas as imagens e ela vai fazer essa colagem do que ela precisa transformar. O que ela precisa transformar? Ela vai falar daquilo que ela considera e que ela já na consciência, que ela ainda tem na consciência dela, que é o que ela acha que precisa. Então, às vezes as pessoas trazem defeitos, né? Coisas que as pessoas falam, apontam dela. Eu preciso deixar de ser ciumenta. Eu preciso transformar o medo que eu tenho de falar em público. Eu preciso transformar eu tenho muita raiva, né? Eu fico o tempo inteiro explodindo de raiva. Eu preciso transformar isso. Tudo isso é o que está na consciência da pessoa. E isso ela já sabe. O que o símbolo vai trazer a mais? O que ela não sabe, o que está no inconsciente por trás disso. Então, muitas vezes, por trás de uma raiva, uma pessoa que vive o tempo inteiro raivosa, irritada, agressiva, tem um desejo muito grande de amor. E pode ser que na colagem dela isso apareça. Pode ser que venha uma tristeza por trás dessa raiva. E ela sabe da raiva que ela sente, mas ela não sabe que no fundo essa raiva é uma tristeza profunda ou um desejo de amor, né? Então é preciso que dê imagem, que ela faça a colagem e depois falar sobre aquilo. A mesma coisa, dá um título, né? Vamos dar um nome para essa colagem. O que mais te chamou a atenção? O que você vê aí? E entrar no sentimento. O que é que você sente quando você olha para essa imagem? O que é que ela fala para você? O que é que essa imagem está dizendo? Vamos dar voz a essa imagem. E aí você entra nesse ponto onde a pessoa se envolve e se relaciona com o símbolo, que é o que a gente quer, né? Que ela entre se relacione com esse símbolo. Na quarta sessão, e aí já está se passando um mês, ela vai falar, você vai fazer a pergunta com ela, o que eu desejo realizar? Então, quem sou eu? Do que eu necessito? O que eu preciso transformar? Na quarta sessão, a colagem, o que eu desejo realizar? E aí a pessoa se abre para o sonho. Então, muita gente traz muitos sonhos, que quer ser assim, que quer ter aquilo, que quer viajar, que quer morar não sei aonde, que quer ter mais dinheiro, que quer casar, que quer ter filhos. Tanta coisa as pessoas têm sonhos, né? Os sonhos da humanidade. Mas às vezes o que é individual é que essa pessoa única, que nós somos, cada um de nós somos únicos, tem um sonho que é só dessa pessoa. Tem algo que ela deseja realizar que é somente dela. Então, às vezes, a pessoa fala que quer ter uma casa própria. Eu quero trabalhar, juntar dinheiro, quero um emprego bom, eu quero ter uma casa própria. Isso é símbolo.
Entendeu? O que é uma casa para você? O que significa uma casa própria? Né? Para que você quer uma casa própria? Por que você quer uma casa própria? O que é que essa casa vai trazer para a sua vida? Quando você estiver morando nessa casa, como vai ser a sua vida? Você vai entrar nessa viagem com ela. Deixe ela construir a colagem, se for o sonho da casa própria, que é o que ela deseja realizar. Só que a casa, ela é uma finalidade, né? Eu ter onde morar, né? Trabalhar para ter onde morar, certo? Símbolo casa própria. Mas quando você pergunta como você vai se sentir quando estiver uma casa própria, como você vai viver dentro dessa casa, certo? Aí você vai ouvir outras coisas, outras possibilidades. Ela vai sentir paz, ela vai sentir amor, ela vai se sentir realizada, ela vai ter uma autoestima mais elevada, ela vai se sentir segura, entendeu? Ela vai se sentir, ela vai sentir que tem um amor por si mesma, amor próprio. Então, tudo isso vem no símbolo da casa. Ela vai se sentir protegida. E é isso que ela quer. Então, quando ela diz que o sonho é trabalhar para para comprar uma casa própria, ela está dizendo trabalhar para me sentir amada, protegida, em paz, com segurança, com minha autoestima elevada. Então, você vai percebendo como é que está o mundo subjetivo dessa pessoa, que está sendo representado pelo desejo da casa própria. Estão entendendo? Então, todo o tempo a gente vai trazer para a subjetividade. Mesmo que a pessoa bote lá qualquer símbolo que seja, você vai olhar o lado subjetivo desse símbolo para ajudar ela a entrar nas questões internas e não ficar tão presa no mundo material, racional, que é o mundo que está trazendo as questões, os problemas para ela. É o mundo que ela não está entendendo, viu? Então, nós trabalhamos assim e eu acho que dessa forma facilita bastante, tanto para a cliente como para as terapeutas começar a terapia. Daí em diante, você chegou na 4ª sessão, você tem aí um diagnóstico já, você já viu essa pessoa de 4 formas, né, por 4 ângulos. Você ouviu ela contar para você várias coisas, ela pode ter trazido sonhos nesse período, ela pode ter falado de todas as dores que ela tem, ela fala da infância, isso puxa a conversa, que a pessoa fala de pai, de mãe, dos familiares, fala do casamento, fala da profissão, tudo isso nessas 4 sessões vocês vão ouvir. São chaves essas perguntas, tá? São chaves para abrir o mundo subjetivo no início da terapia, para facilitar o encaminhamento da arte-terapia, tá certo? Então, a colagem é mágica, tá, para mim. Eu tenho um workshop de colagem online que eu fiz, já tem 2 meses atrás. Nossa, é maravilhoso. Quando eu faço esse workshop, as pessoas vêm assim, saem transformadas, descobrem tanta coisa, sabe? É um acontecimento psíquico realmente e enriquece muito a experiência, sabe? As pessoas quando fazem colagem. Impressionante. E engraçado que vem assim profissionais, pessoas que estão já muito tempo de arte terapia e quando faz a colagem se encantam porque descobrem muita coisa mesmo, tá? Então, oi Paulinha, olha só quem tá aqui, minha amiga máquina. Oi Braulio. Então, gente, fica salva, Mari, eu deixo salva sempre, porque, a não ser quando o Instagram não deixa, né? Mas fica no IGTV, viu? Tá vendo outras pessoas aqui? Margarete. Érica tá perguntando qual a diferença com o método sucolagem. É total, viu, Érica? Não é. O sucolagem é uma técnica com uma abordagem arquetípica das imagens, tem toda uma forma de fazer, de montar, de criar. Aqui a gente tá falando de uma colagem livre. Não tem um recurso a mais como o sucolagem tem.
viu? Aqui a gente está fazendo perguntas para que a pessoa escolha imagens e cole, simples assim. Ela tá aí à vontade, sem nenhum outro, sem nenhuma outro encaminhamento. É diferente. Isso, colagem é uma técnica abrangente e traz as imagens para ver arquétipos, tá? Eles trabalham ali sempre com os arquétipos e vários temas, né? Muitos temas nos cartões. É lindo essa colagem, né? Pronto. O que é que a colagem trabalha, né? Como técnica? Deixa eu falar um pouquinho sobre a colagem como técnica. Deixa eu dar uma olhada aqui na minha... Ah, tá ótimo. A bateria estava baixa, mas já subiu. A colagem como técnica, ela é a menos ameaçadora de todas. É excelente para quem está começando, como eu falei no início, porque ela tem as imagens já prontas e a pessoa monta como quiser, só precisa escolher, recortar e montar, não é assim? A colagem trabalha a seletividade, a separação, ajuda a visualizar e a entrar em contato com uma questão de forma ilustrativa. Então dói menos quando você entra em contato com algumas coisas através da colagem. Apresenta os símbolos à consciência que a própria consciência não estava buscando. Porque às vezes você vai com um pensamento, com uma pergunta para a colagem e chega ali, aquele mundo de imagens, uma imagem se destaca para você. É o olhar subjetivo. De dentro de você, aquela imagem salta, sabe? Para se unir, ela é um símbolo de algo que está dentro de você. Então ela já está prontinha lá, você não precisa desenhar nem pintar nada, mas ela vem e fala com a pessoa, né? Então ela apresenta os símbolos que a consciência não sabe que estão ali. Coisas novas surgem, desperta memórias, desperta sentimentos, emoções, relações, sabe? Quando a gente está fazendo colagem, você viaja no tempo, né? Ela ordena as ideias, também é importante. É uma técnica estruturadora, e às vezes a pessoa está desestruturada, está passando por alguma situação difícil, você faz uma colagem, ela se estrutura, porque reúne as partes, né? Forma um contexto. É uma técnica que é indicada para diversas faixas etárias, então o idoso que não consegue pegar na tesoura, ele consegue rasgar e escolher imagens e colar. Então, até a criança pequena, né? Agora, com que idade a gente pode oferecer? Isso depende muito da forma como a criança está. Às vezes a criança de 4 anos, ela já está fazendo, ela já faz uma colagem. 3 anos já consegue fazer, é só você mostrar o que é. Ela escolhe e cola aqui, escolhe e cola aqui, tá certo? Você faz a colinha, botando no pratinho, você ajuda, você está junto, vamos escolher, você gostou dessa, qual você gostou mais, o que é que você acha, né? Você achou essa bonita? Porque a criança ela vai pegar pelo símbolo, tá? Ela não vai falar, explicar colagem, mas ela vai escolher pelas cores, pela forma, pelo símbolo, do que aquilo é interessante para ela. Então deixa ela livre para escolher e colar. Então, ali, a mesma coisa que eu falei, você pretende trabalhar inicialmente no online, adaptar a primeira sessão, imagina, mas as outras, segunda, o que sugere a mesma sequência que eu te falei, você pode seguir exatamente aí. Fez a primeira sessão online, você faz a segunda, a terceira, a quarta, igualzinho. Pede para a pessoa escolher as imagens, conduz do mesmo jeito, não muda de uma sessão para outra não, viu? Agora deixa eu ver aqui o que mais. Uma ideia que eu vou dar para vocês sobre como usar a colagem para amplificar, tá? Então, quando a pessoa fez as 4 colagens, passou pelo pelo processo, que é o diagnóstico, você percebeu algumas coisas, você vai anotando algumas coisas, pontuou algumas coisas com ela. No segundo mês, você pode partir para uma amplificação dessas colagens. Tem 4, né? Cada uma num papel separada, numa folha separada.
Então você vai continuar trabalhando com esses temas que surgiram, porque aí tem muita coisa para se aprofundar. Não adianta você partir daí agora para uma outra coisa diferente e abandonar essas colagens. Elas são colagens de uma investigação que você fez, então elas estão cheias de informação. Você vai trabalhar amplificando a partir dessas colagens. Daí você vai perceber o que o seu cliente sente, o que o cliente precisa. Aí é do arte terapeuta que está lá com o cliente na sessão. Não tem como daqui eu imaginar uma coisa que pode acontecer. Vão ter vários aspectos que podem ser trabalhados, mas você pode pegar desde a primeira, pegar as 4 e pedir que a pessoa escolha uma para trabalhar hoje, nessa sessão de hoje. Você vai escolher a fotocópia, né? Fazer uma fotocópia da colagem, tirar partes da colagem, fazer aquelas janelas no papel, os retângulos assim, colocar sobre a colagem, pedir que ela escolha imagens que chamam a atenção naquela. Faz primeiro uma sensibilização, né? Sempre começa a sessão fazendo uma sensibilização. Depois, o olhar da pessoa muda. Aí você pede para ela ir com a janelinha, que é como se fosse uma lupa, escolhendo trechos da colagem que chamam mais atenção. Você pode pedir que ela faça uma fotocópia dessa colagem e traga na próxima sessão. Leva hoje, traz na próxima uma fotocópia em preto e branco, para que você possa também trabalhar colorindo de outras maneiras, fazendo aquarela, trabalhando com giz de cera, na mesma colagem em preto e branco. Tá? Pode ser a colagem inteira ou pode ser somente trechos dessa colagem e depois montar uma outra imagem, uma composição com os trechos dessa colagem. Então você vai trabalhar com essa colagem, aprofundar, porque muitas coisas vão surgir. Daí você já vai entrar na pintura de lápis. Tá vendo? Você saiu de uma colagem, ela transforma essa colagem numa xerox, né? Ela faz uma fotocópia para colorir. Você pode também pedir que ela trabalhe, você dá uma folha de papel vegetal para que a pessoa decalque trechos da colagem e depois vai passar isso para um outro papel, fazendo uma cópia, e ela vai colorir, ela vai poder trabalhar de diversas maneiras com partes dessa colagem. Então ela pode colorir com aquarela, pode trabalhar com giz de cera, fazer texturas colocando papel em cima de uma lixa, para realçar algumas partes da colagem. Pode bordar, né, inclusive no papel vegetal, quando decalca, faz o alinhavo, faz o bordado, fica lindo, né? Fazer os furinhos todo no vegetal, depois passar linha, acrescentar os detalhes que quiser. Às vezes a pessoa pegou uma imagem de uma árvore, né? Ela tem lá uma árvore e essa árvore representa alguma coisa importante para ela. Ela decalcou a árvore da colagem, ela destacou a árvore de lá. Agora ela tem a árvore solta e ela vai colocar essa árvore no papel vegetal, já está no papel vegetal, ela vai pegar a linha e a agulha e ela pode alinhavar essa árvore, sabe? Isso é uma história. Ela já está trabalhando aí também com uma outra função, traz uma outra percepção para a mesma imagem. Então, muitas vezes as pessoas dizem assim, meu Deus, eu nem tinha notado que essa árvore tem tal detalhe. Essa árvore me lembra. E aí, quando você diz, vamos bordar, você quer trabalhar com os fios, a pessoa se lembra de outras histórias da vida dela. Então, a extensão da colagem é para levar, você pode usar a colagem para levar para outras técnicas. Então, a partir da colagem, a gente pode explorar o decalque, a cópia, você pode trabalhar com o bordado, com a pintura de lápis de aquarela, de lápis de cera e amplificar mais ainda, aumentar o tamanho de uma imagem, colocar numa tela e fazer uma pintura. Cresce bastante. Se essa imagem é um arquétipo, se você tiver aí uma situação arquetípica relacionada a essa colagem, você ainda pode trazer um mito.
ou um conto de fadas para poder enriquecer, amplificar mais e trazer mais questões internas da pessoa relacionadas à imagem que ela destacou. No caso de uma imagem, né, de uma criança, da árvore, de um animal de poder, aí você vai entrando com tudo o que é esse manancial riquíssimo, né, da arte terapia, porque nem dá para eu falar aqui tudo o que você vai conseguir fazer com as imagens que vão aparecer numa sessão de colagem. Nem dá, né, para eu ficar daqui imaginando. Eu estou falando assim pelas minhas experiências, pelo que eu vejo as minhas alunas de supervisão fazendo, que eu acho que só daí eu já vi aí 2 meses de trabalho simplesmente com as primeiras 4 sessões de colagem, tá bom? Aliado a isso, sonhos, certo? Então, já estamos, né? Já introduzimos outras técnicas, tá bom? Então, tudo isso você vai trabalhar com esse material que foi surgindo, enriquecendo, elaborando e a pessoa está entrando no processo. Porque nesses 2 meses já houve uma criação do vínculo, você já trouxe mais recursos, tá? Ah, é lindo, Janine, bordar no papel vegetal. Fica lindo o trabalho. Então, eu vou falar para uma coisa importante, né? A Ali está falando aqui, ó. A gente pode pedir uma lição de casa para a próxima sessão? Pode. Os clientes sempre precisam fazer a atividade na nossa frente ou podem fazer em casa e trazer para a sessão? Olha, o ideal é fazer junto com a terapeuta, porque você está assistindo e além você pede alguma coisa para fazer em casa, para manter, para estender mais em casa, mas é sempre importante trabalhar com você assistindo na sessão, porque é o olhar da terapeuta para o processo que vai fazer com que as coisas aflorem, caminhem, né? Você está ali assistindo e tudo. Como é que eu faço? Como eu estou atendendo online, e o online às vezes tem algumas questões de material que a pessoa não tenha, tem a questão de tempo, às vezes a pessoa está com uma demanda, principalmente esses 2 últimos anos que as pessoas estão com demandas por causa da pandemia, então estão mais sensíveis, mais enclausuradas, mais tristes, luto, está se trabalhando muita coisa, ansiedade, então a sessão está precisando dar muito suporte emocional e às vezes eu dou o suporte na sessão, sustento e peço para fazer a imagem logo depois da sessão. E assim que termine, mande para mim a fotografia. E tem sido assim. Então, às vezes, clientes que vão logo para o trabalho, que não podem fazer logo depois da sessão, fazem no mesmo dia à noite ou fazem no meio da semana e aí mandam imagem para mim no WhatsApp. Eu vejo na sessão seguinte e elaboro com ela ali, e ali mesmo eu já faço uma amplificação a partir daquilo. Então é um trabalho contínuo, tá? Não solte, tipo, ficar na sessão inteira só falando, e aí lá no meio da semana, em outro dia, ela vai fazer a imagem relacionada àquilo. Perde o vínculo com o que foi falado, a energia se dissipa. É importante que ela sinta alguma coisa na sessão, que você sustente ali na sessão e peça a ela que faça, encaminha. Aí você encaminha mesmo a pessoa, tá? Faz isso assim, ó. Você faz assim, você diz como direitinho como ela tem que fazer, até a respiração e tal. E assim que você terminar, você tira uma foto, manda pra mim e escreve alguma coisa sobre, tá? Isso no online, viu? E no presencial eu também fazia assim, eu dava sempre a minha sessão, eu trabalho o corpo e trabalho a imagem e a fala, tá? Junto ali. E dizia a pessoa que durante a semana fizesse alguns exercícios que eu gosto de pedir para a pessoa falar, e trabalho muito com os sonhos, então para ajudar a lembrar de sonhos, coisas assim. Então eu sempre mantenho o vínculo, veio para a sessão hoje, durante a semana ela tem algo para fazer, até na outra sessão, tá? Agora, faz se quiser, tem gente que não faz,
tá certo? Tem gente que se deixa envolver nas rotinas diárias, tem gente que dá uma desculpa, então não é garantido que você vai pedir e ela vai fazer, não. Você diz, mas você fica na sua. Se fez, se não fez, você não pode ficar cobrando do cliente. Ah, mas você não fez? Oh, mas era para ter feito. Viu? Não. É processo dela. Você mostra o caminho, mas a pessoa segue se quiser, tá certo? Uma coisa bem importante que eu tenho para falar para vocês hoje. Tá aqui na minha frente para não me esquecer. É que eu estou preparando o grupo de espera para a minha próxima turma da mentoria do curso de empoderamento para as terapeutas, viu? Então, quem está nessa fase de início, quem está começando a terapia para atender, terminou o estágio, e já ou está ainda no estágio, já quer começar, ou se formou e não começou a trabalhar ainda, está precisando de um suporte, tá? A terapeuta não pode ficar parada. Tem alguma coisa acontecendo que a pessoa não começou ainda a trabalhar. Então eu conheço bem isso, sei como é. Essa já é a 6ª turma que eu estou lançando de empoderamento para as terapeutas. Nesses meus 17 anos, eu já criei vários cursos, eu já criei muitos grupos de estudo. Esse curso é o único que inclui o trabalho pessoal da arte-terapeuta, do terapeuta se trabalhar, se transformar nos seus pontos fracos em relação à arte-terapia, para que possa atender realmente. Tem pessoas que não começam a atender porque estão congeladas em alguma questão que ela não está conseguindo resolver sozinha, está no inconsciente e precisa de ajuda. E aí eu criei esse curso, que é um curso para ajudar as arte-terapeutas que não conseguiram trabalhar, não conseguiram começar depois da pós, para descobrir qual é a questão e se trabalharem com o quê? Com a arte-terapia. Fazer a arte-terapia em si mesma, para conhecer o potencial dos materiais, conhecer Jung profundamente, se trabalhando, entendeu? E aí você faz o processo, quando você termina a mentoria, são 2 meses, com 8 mentorias ao vivo, aulas gravadas na plataforma, você assiste quando quiser. Você vai passar por um processo todo acompanhado por mim. E eu vou, junto com você, falando qual é a questão. Isso vai aflorar lá no meio. A Maria Lala tá aí falando, olha, curso maravilhoso. É verdade, né? Sueli também está fazendo o curso. Tem várias alunas aqui do curso que podem falar para vocês que não conhecem ainda. Virem conhecer, entrem no grupo do WhatsApp que tem aí, o link está na bio. A Sueli está dizendo que quem não fez o curso, faça, maravilhoso. Que coisa boa, viu? Porque assim, gente, não adianta a gente dizer, eu fiz a pós em arte-terapia, mas a arte-terapia é um campo de trabalho difícil, a arte-terapia não dá dinheiro, eu entrei, mas eu tenho um sonho de ser arte-terapeuta e não faz nada para isso. Se você tem esse dom dentro de você, se você tem esse desejo de ser arte-terapeuta e investiu um valor alto para se tornar terapeuta, você precisa se tornar aquilo que você quis ser, que você quer ser. Então eu tenho muitos depoimentos, as meninas estão aqui falando, eu tenho muitos depoimentos de pessoas, de ex-alunas, que falam da transformação que foi na vida delas passar por esse curso, vivenciar as técnicas de arte-terapia que eu coloquei dentro do curso, no formato de uma jornada do herói, que você vai entrando, se transformando, se conhecendo e descobrindo os bloqueios, as barreiras que estão te impedindo de se tornar arte-terapeuta. Tá bom? Érica Campos está perguntando, as aulas são em que dia e horário? Érica, toda terça-feira tem mentoria, e sempre começa às 7 horas da noite, viu? Às vezes 7h30, aliás, às 19h30. São 4 terças-feiras. 8, né? Porque vão ser dois meses. Às vezes eu faço revisão das aulas, mas você pode assistir as aulas a hora que você quiser. Importante é se puder vir para as mentorias,
porque na mentoria que eu falo sobre a prática que você fez. Então a gente tem a prática da máscara, todo mundo vai fazer uma máscara para trabalhar a persona. Quando você trabalha a persona, a gente vai ter uma mentoria sobre persona, para que cada uma possa trazer como foi a sua vivência de persona. A Elizabeth está falando que tem dificuldade com questionamento a ser feito com o cliente. Fazer perguntas ao cliente, né? Então, deixa eu só concluir aqui. Por que que a gente tem que pensar em nós mesmas primeiro, para depois pensar no cliente na arte terapia? Então, eu como arte terapeuta, eu tenho que estar me trabalhando, tá? Essa mentoria é para isso, para que a arte terapeuta possa se trabalhar. As terapeutas mais antigas que entraram nessa última turma, que são pessoas já profissionais que estão atuando no mercado, não são iniciantes, elas vieram fazer também essa mentoria e elas me disseram que é um trabalho de formação continuada. É um conteúdo profundo que para qualquer arte terapeuta, esteja ela no início ou no auge da carreira, ela entra para fazer um trabalho pessoal para si mesma e a partir daí se fortalecer para atender seus clientes. A gente não pode ficar só atendendo sem uma assistência psíquica, sem se trabalhar, gente. Isso não dá. E você não consegue trabalhar bem quando você está com questões, com conflitos, com um complexo atuando dentro de você. Você não vai atender bem. Então é preciso entrar num processo, se trabalhar, descobrir os bloqueios, as barreiras e então você poder atender o outro. Então, quando eu digo, tem que fazer primeiro o caminho você mesma, para depois você guiar o outro, e é isso que Jung fala. O terapeuta precisa ele mesmo fazer a jornada, e aí ele se torna um guia apto a guiar o outro, né? Não pode ficar somente achando que vai atender como técnico e não vivenciar aquilo que está propondo ao outro. Você propõe a técnica, mas não experimentou. Na mentoria vocês vão experimentar as técnicas, vão conhecer as técnicas, desenvolver e trabalhar e aprender e aprofundar mais nos complexos, aprender nos arquétipos, entrar em si, conhecer os seus próprios complexos, descobrir seus complexos nos seus sonhos, né? Na mentoria, na Navegadora de Sonhos, você traz os sonhos, a gente trabalha seus sonhos e descobre o seu próprio arquétipo atuando dentro de você, o seu próprio complexo, tá certo? Então é muito importante, quem está engasgado aí, quem encalhou, quem está querendo fazer um trabalho de autoconhecimento, venha conhecer, entre lá no grupo. Segunda-feira eu abro o grupo para ter interações. Vou postar todo o programa do grupo, o conteúdo, e vai ser uma semana de aquecimento, então eu vou postar alguns áudios com técnicas inéditas para as terapeutas. Vou dar um presente que eu escrevi, um e-book novo também vai ser um presente dentro do grupo. E as pessoas lá dentro são realmente aquelas pessoas que eu quero que estejam ali aquecendo para entrarem na mentoria. Então é um grupo pequeno, não é um grupo numeroso, eu abri somente 12 vagas, porque é o que eu posso dar conta com o tempo que eu tenho de dar assistência às pessoas. Geralmente nem entra todo mundo, entendeu? Essa turma que está agora mesmo são uma turma de 9 pessoas, mas fica muito gostoso porque eu gosto de trabalhar com poucas pessoas, mas pessoas que estão realmente engajadas, né? Comprometidas com a autotransformação e com a atuação na arte terapia. Então aprende muito, aprofunda muito e faz grandes descobertas, tá? Tem uma novidade, uma aula maravilhosa que eu ganhei de presente de uma artista que entrou agora na plataforma, que é uma aula da Cherry. Ela trouxe pra gente de presente uma aula ensinando a fazer uma boneca, que é para a aula de Vasalissa, do conto de Vasalissa, que a gente trabalha a sensação, a intuição. Então temos uma aula da Cherry e eu vou colocar agora também uma aula de educação financeira, porque realmente eu descobri que a terapeuta não está sabendo ganhar dinheiro e botar culpa na arte terapia e diz que a arte terapia não dá dinheiro, né? Então é preciso saber como e o que fazer com o dinheiro que
que ganha, tem uma inibição muito grande nos arteterapeutas com relação a cobrar na arteterapia. Além de não saber quanto cobrar, não tem vergonha de falar de dinheiro, tem vergonha de cobrar do cliente, faz muito trabalho voluntário, várias coisas que eu fui detectando e trazendo para a mentoria para solucionar esses problemas. Então, é realmente uma mentoria de solução de problemas, tá? Então, na segunda-feira, quem tá aí, quiser, entra, que segunda-feira eu abro o grupo e quinta-feira nós vamos ficar juntas no grupo de segunda a quinta e quinta-feira eu abro as inscrições para quem quer entrar na mentoria, porque na próxima semana, início de setembro, já começam as aulas, tá certo? Eu espero que vocês se empolguem e venham e fazer essa imersão junto com a gente, viu? Bom, só pra gente encerrar aqui, teve alguém que me perguntou quando o cliente vem com uma demanda urgente, tá? Então, nessa primeira fase eu falei toda da pessoa que vem normal, sem uma demanda urgente para a terapia. Mas às vezes a gente pega cliente que vem com demandas urgentes. Então, quando você tiver uma demanda urgente, você tem que atender aquilo. Olha a Érica Campos dizendo que já entrou no grupo. Eu vou falar tudo isso a partir de segunda-feira. Viu, Érica? Quando eu abrir o grupo segunda-feira, eu já vou colocar lá todas as informações de conteúdo e tudo que vocês vão precisar saber lá dentro. Por isso que tem o grupo, porque é a partir de segunda a quinta, eu vou estar falando e explicando tudo como é que vai funcionar. Viu? Então, uma coisa que a gente não pode esquecer na arte-terapia, que a pessoa que vem doente, a pessoa que vem com um problema, ela vem com um símbolo na frente, já vem mostrando. Então, se a pessoa vem com um transtorno de ansiedade, esse é o símbolo. Se ela veio com uma depressão, esse é o símbolo. Ela vem com insônia, este é o símbolo. Ela tá com problemas de pele, tem uma rosácea, tá cheia de acne, tá com dores nas juntas, tá com fibromialgia, esse é o símbolo, viu? Persona e sombra são inseparáveis. Então, se a pessoa veio com uma situação, você já sabe que ali tem uma persona com a sombra, que é o trabalho que você vai precisar fazer, abrir, né? Olhar, iluminar. E vai trabalhar com a demanda que a pessoa trouxe. Não precisa fazer aquele passo a passo que eu dei de descoberta para saber para fazer um diagnóstico, para fazer uma investigação. Se a pessoa já veio com uma questão, a investigação é essa. Você vai só entrar nisso com ela, botar uma lupa para ir junto com ela descobrindo a raiz desse sintoma. Onde é que isso tem? Onde é que é a nascente desse rio que está transbordando agora? Então, vamos focar nesse aspecto. E aí eu vou sugerir para vocês que uma das técnicas que eu acho que no momento que a pessoa vem para a terapia com uma questão aguda, quando ela vem assim, com uma demanda urgente mesmo, eu gosto de trabalhar com a pintura. Oferecer pintura para ela, colocar em cima da mesa a tinta, papel grande, pincéis largos, materiais que ela possa trabalhar com a pintura de maneira bem livre e entrar nos sentimentos. Então a pessoa vem com a parte da vida negligenciada, que ela adoeceu porque a vida não vivida aflorou na forma de uma sombra. É um complexo que adoece a pessoa ali e ela está nisso. Então vamos lá. Várias coisas podem estar acontecendo, né, na vida dela, que está representado por esse sintoma que ela trouxe para a terapia. Mas nós vamos atravessar o sintoma, transformar esse sintoma em símbolo, dialogar com esse sintoma, ressignificar o sintoma, até que se mostre aquilo que está por baixo dele, por trás dele, tá certo? Então a pessoa vem com questões existenciais e ela vai precisar receber apoio, acolhimento,
compreensão. Então, a vida deixou de ser prazerosa, ela não tem mais razões, né, para viver, várias coisas que as pessoas trazem para a terapia e adoecem por causa disso. Então a gente tem as tintas como grandes aliadas, auxilia muito a tornar visível os acontecimentos do mundo interior, até com as mãos a pessoa pode pegar a tinta, pintar com os dedos, e esse gesto, esse movimento, a respiração vão fazer com que símbolos aflorem. As manchas, ela não vai pintar uma determinada coisa, ela vai usar a tinta da maneira como ela quiser, como ela sentir. E essas manchas ganham personalidade. Essas manchas dialogam entre si e dialogam com o ego, que está ali lutando para não manifestar aquilo que está se manifestando. Que o ego não quer, né? Então, o conteúdo emocional, ele se expressa nas formas, e essas formas são repletas de significado. Com esses significados, com essas formas que a gente quer dialogar. Então, a tela e tinta, elas possibilitam que o invisível se torne visível. E quando se torna visível, ele se torna possível de ser entendido. Então, essa expressão é de um conteúdo que é metafísico. É a dor da alma que aparece ali na pintura, em formas abstratas, em cores, em manchas, né? Em pinceladas, aguadas. Então a gente tem que, a gente vai explicar para o cliente que vem assim, que a forma que a arte-terapia vai ajudar ela é interpretar os seus símbolos para conhecer o significado. Nós não vamos curar o sintoma, nós vamos dar ao sintoma significado. Ela vai entender o que está acontecendo com ela. Então, enquanto a pessoa não interpreta ela mesma, enquanto ela não entende, ela fica sentindo incômodo. No momento em que vem para a consciência, no momento em que ela entende aquilo que está acontecendo com ela, ela começa a mudar, começa a melhorar. Mas até aí é preciso ter uma caminhada, né? É preciso viver esse processo através das imagens, para que o conteúdo que está dentro dela aflore com imagens, com as cores. Então você vai usar música, você vai usar movimentos corporais, você vai dar ela papel, tinta, pincel, pintar a mão, uma liberdade para que isso possa se expressar, tá bom? E Goethe dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia que quando o mundo das formas se transforma numa alegoria, é que ele se torna significativo para as pessoas. Enquanto não se transforma, né, em algo que a pessoa simbólico, a pessoa não entende, não transforma. Ela fica racionalizando, sentindo que algo de errado há com ela, mas não sabe o que. E sempre fica no o que. Quando se torna imagem, símbolo, dança, né, outra expressão aparece, aí a pessoa cai em um outro nível de consciência. Então ela sai da polaridade, porque a gente ficou o tempo inteiro nessa polaridade do certo e errado. Saúde, doença, bom, mal. E aí sempre acha que tem alguma coisa de errado, porque se não está numa polaridade, está na outra. Se eu não estou no bem, eu estou no mal. Se eu não estou no certo, então eu estou errado. E isso é o que faz adoecer. Essa divisão, essa polaridade. Quando você faz na arte-terapia, o que a gente faz? Une os opostos, né? Você traz o ego, ele vai olhar e vai ver as duas partes, essas duas formas dentro de mim se tornam uma e surge uma função que o Jung chama de função transcendente. A função transcendente não é nenhum nem o outro, mas uma terceira proposta, uma terceira forma de ser, uma terceira maneira de se pensar naquilo. E é aí onde a pessoa começa a curar, começa a transformar, viu? Na arte-terapia, a doença, gente, é símbolo, tá? Então, ela precisa ser entendida de uma maneira simbólica. Ela é um símbolo do processo emocional da pessoa, do que está acontecendo na psique, e não apenas no físico, mas quando chega no físico, é porque o psíquico, o espiritual já foi todo bolido, né? Já está tudo manchado, por assim dizer.
tá certo? Então, com a consciência a gente une, né? Mas a consciência também é quem separa. Então, se eu não me vejo como uma pessoa adoecível, eu acho que eu não devo adoecer, a minha consciência diz que eu estou errada quando eu adoeço. Então, eu entro no conflito, entendeu? Daí vocês podem trabalhar, então, a pintura com as cores, para que a pessoa elabore suas emoções através das cores. Pede que ela visualize, né? A sensibilização, você pode começar assim, visualize o seu corpo em cores. E aí você vai passando, pede que ela vá passando pelo corpo e vendo cada região do corpo dela com uma cor. Que cor é essa? Deixa ela num estado de consciência alterada, de relaxamento. Ela vai aprofundando nisso e você vai colorindo. Ela vai se colorindo inteirinha. E depois ela vai pintar isso, trazer essas manchas de cores, essas sensações para o papel, viu? Lembra também de trabalhar as funções psíquicas, né? Com a emoção, com a sensação, o sentimento, a intuição e o pensamento, porque o desequilíbrio nessas funções também faz com que a pessoa adoeça, a pessoa fica muito numa função só, toda a vida dela é somente por aquele ângulo, né? Por exemplo, só tudo pelo pensamento, quando o sentimento, a sensação, a intuição também estão aí, não estão sendo usadas, então se tornam parte da vida não vivida, a energia fica lá parada, estagnada. É preciso fazer, né, esse movimento para que a pessoa use as quatro, passe por essas funções, que ela vai se reequilibrando. Mas a gente dá isso através dos materiais, oferecendo materiais, tá certo? Então é isso, a gente tá chegando aqui no finalzinho, 10h27 já. Eu espero vocês lá no grupo, quem vem ficar comigo dessa turma agora. E espero que a aula tenha sido bem completa para vocês que estavam precisando dessas informações. Qualquer outra dúvida que vocês tenham, pode me perguntar, manda perguntas para mim nos stories, manda pergunta para mim aí no direct, que eu tenho o maior prazer em responder, viu? E as alunas que estão em empoderamento, se ficaram com alguma dúvida, gente, lá no nosso grupo de suporte no Telegram, vocês podem perguntar que eu respondo por lá mesmo. E olha, amanhã, a turma aí de Empoderamento 5, amanhã a gente tem mentoria, viu? Amanhã à noite, tá bom? 19h30. Beijo grande pra vocês. Foi show, Ali. Obrigada. Que bom que você gostou. Um beijo grande, gente. Um abraço bem apertado. Um beijo no coração. E que continuem estudando, tá? Continuem estudando, porque é o que a gente pode fazer de melhor, é aprender, viu? Tchau, Maria Lala. Saudade de você, querida. Tchau, gente. Boa noite.